Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Engenharia 4.0. Na aula de hoje nós vamos fazer o projeto do conversor Buck. Então a gente vai dimensionar todos os elementos desse conversor para ter as características que a gente deseja. Então, inicialmente a gente vai analisar o seguinte, né? A corrente no indutor, ela é, pela lei de Kirchhoff, a corrente que entra nesse ponto vai ser igual à soma das correntes que saem. Então eu tenho que a corrente no indutor ela vai ser igual à soma de IC mais IS. Ok? Então a gente vai considerar aqui que são os valores médios, certo? Então esses são os valores médios das correntes aqui nessas malhas. Então, ó, a gente já viu aqui nas aulas anteriores, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Nós já vimos que a corrente no capacitor, ela tem essa cara aqui, ó. E o valor médio dessa corrente é zero, certo? Então, voltando para cá, ó, a corrente no capacitor ela vai ser zero aqui nessa equação, certo? Então, vou ter que IC é igual a 0 ampere, o valor médio, certo? O valor médio, não confundam. Então, vou ter que a corrente no indutor ela vai ser igual a IS, ou seja, o valor médio da corrente na carga vai ser igual ao valor médio da corrente no indutor. E a gente sabe, ó, que a corrente na carga ela vai ser a tensão na carga dividido pelo valor da resistência, certo? Então a gente já tem como calcular aqui o valor de amplitude da corrente que vai circular aqui na nossa carga, certo? Pelo menos o valor médio dela. Então, ó, a gente já tem uma expressão aqui para determinar o valor médio da corrente na carga, né? Que é igual ao valor médio da corrente no indutor, ok? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora o que é que acontece com os valores máximos e mínimos de corrente no indutor. Então, se nós olharmos aqui, ó, essa aqui é a corrente média que passa no indutor, que a gente já viu, ó, que isso aqui é igual a IS também, né? Certo? Esse valor médio. Então, nós vimos, ó, que essa variação aqui ela é conhecida como ΔL, é a variação de corrente aqui em cima do indutor. E a gente vai de um valor máximo a um valor mínimo. Então, ó, se essa diferença aqui é ΔL, a metade, se eu pegar só metade aqui, ó, isso aqui vai ser ΔIL sobre 2, certo? Então eu tenho o seguinte, ó, o valor máximo aqui, ó, esse valor máximo, ele vai ser quem? Vai ser IL ou IS mais essa diferença, certo? Que é ΔIL sobre 2. Então daí eu tenho a expressão do valor máximo da corrente no indutor, IL mais ΔL sobre 2. E para vir aqui para baixo, ó, eu tenho que pegar IS e subtrair ΔL sobre 2. Então tá aqui as expressões, né? Para o valor máximo e mínimo de corrente. Então, a gente já tinha mostrado que a tensão de saída vai ser igual ao duty cycle vezes a tensão de entrada. E a gente já tinha calculado essa expressão aqui, que é aquela rampa de subida da corrente no indutor, né? Essa rampa aqui, ó. A gente já tinha essas expressões. Então, daqui, ó, a gente pode escrever o seguinte. Daqui eu posso dizer que ΔIL vai ser igual a quem, ó? A tensão de entrada, ela é quem, ó? Se você pegar essa expressão aqui de cima, eu posso escrever assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Eu posso escrever que a tensão
de entrada, ela é quem, ó? Ela é VS dividido por D. Então, vou substituir aqui, ó. VS sobre D menos VS. Tudo isso aqui, ó, dividido por L vezes DT. Então, daqui, ó, eu tenho o seguinte. Então, ó, eu posso multiplicar em cima e embaixo por D. Eu vou ficar com VS menos VS vezes D dividido por L vezes D, cortaria aqui, né? Então, ficaria com L vezes T, certo? Daqui, ó, eu posso colocar o meu VS em evidência e eu vou ter que a corrente no indutor, a variação de corrente no indutor, ela vai ser quem? Vai ser a tensão de saída que multiplica 1 menos D dividido por L vezes T. Certo? Então, agora eu tenho uma expressão para calcular aqui o meu delta e L. Então, ó, voltando para cá, ó, eu tenho o seguinte, né? Se eu pegar aqui I máximo, vai ser igual a quem? IL mais 1/2 que multiplica ΔL, que é toda essa expressão aqui, ó. Então vai ser VS que multiplica 1 menos D sobre L vezes T, né? Então, daqui, ó, eu posso escrever que a corrente máxima vai ser quem, ó? IL, que a gente já viu que é a tensão de saída dividido por R, mais 1/2 que multiplica aqui, ó, VS, entre parênteses aqui, 1 menos D sobre L vezes, ó, se a gente pegar aqui T, ele é 1 sobre F, né, que é a frequência de chaveamento. Então, esse F aparece aqui, ó. Vou chamar aqui de FCH para dizer que é a frequência de chaveamento. Então, daqui, ó, eu posso escrever que a corrente máxima ela é igual a quê, ó? Ela é igual a VS que multiplica 1 sobre R, ó, colocando esse VS em evidência, mais 1 menos D dividido por 2 vezes L vezes a frequência de chaveamento. Então, essa aqui é uma expressão que você pode facilmente calcular o valor máximo da corrente no indutor, já que você tem aqui a carga, a tensão de saída, duty cycle, indutor e frequência de chaveamento. De forma similar, né? A única diferença é que você vai colocar um sinal de menos, é possível calcular a corrente mínima, que ela vai ser I mínimo igual a VS que multiplica 1 sobre R menos 1 menos D dividido por 2 vezes L vezes a frequência de chaveamento, certo? Então, aqui agora, ó, é possível calcular esses valores máximos e mínimos da corrente
no indutor. A gente já consegue calcular o valor médio, né? Que é a tensão de saída sobre a resistência, e agora os valores máximos e mínimos. Então agora nós vamos calcular o valor do indutor, né? O projeto do indutor. Como é que a gente dimensiona esse indutor? Então, ó, lembrando que a gente está analisando aqui para o modo de condição contínua. Então significa que o valor mínimo nunca chega no zero, o valor mínimo de corrente. Então, para o modo de condição contínua, né? E mínimo, o valor mínimo é maior que zero. Maior ou igual a zero, né? Então, maior ou igual a zero é o limite para o modo de condição contínua. Então, partindo dessa consideração de projeto, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que o valor mínimo para mim de corrente, ele tem que ser zero, certo? Igualando a essa expressão aqui, ó, tenho que Vs vai ser 1 sobre R menos 1 menos D dividido por 2L vezes a frequência de chaveamento. Então, ó, dessa expressão aqui, eu posso isolar o valor da indutância. Então, dessa expressão aqui, eu consigo isolar o valor do meu indutor. E eu vou deixar como exercício para vocês mostrarem que o indutor vai ser quem? Vai ser igual a R vezes 1 menos D dividido por 2 vezes a frequência de chaveamento. Lembrando que isso é a condição mínima para o modo de condição contínua. Então, esse é o indutor mínimo que eu devo utilizar para o meu conversor operar no modo de condição contínua. Então, o ideal é que eu escolha L maior do que L mínimo, certo? Então, eu dou uma folga que é para eu conseguir fazer com que o valor médio não fique tão próximo de zero. Então, quanto maior o valor do indutor, eu começo a distanciar esse valor mínimo aqui do zero, certo? Além disso, é possível eu determinar aqui o meu valor de indutor em termos do valor de pico a pico. Veja que eu projetei aqui um valor mínimo de indutor para que o meu conversor não opere no modo de condição contínua. Mas aí eu posso também determinar o meu indutor a partir dos valores de pico a pico, né? Então vamos ver como é que ficaria isso. Eu tenho o seguinte, né? Eu tenho que a corrente, o ΔIL, é dado por essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui que a gente já mostrou, certo? Tensão de entrada menos tensão de saída dividido por L. Tensão de entrada menos tensão de saída dividido por L, que multiplica aqui, ó, D vezes T. Então daqui eu posso escrever, ó, que a tensão de entrada menos a tensão de saída dividido, ó, por L vezes a frequência de chaveamento, isso aqui vezes o duty cycle, certo? Então, ó, a gente já mostrou aqui, ó, que essa relação vai dar igual a tensão de saída que multiplica 1 menos D dividido por L vezes a frequência de chaveamento, né? E essa aqui, ó, certo? A partir dessa expressão aqui, eu posso isolar o valor do meu indutor
fica como exercício para vocês também mostrar que o meu indutor daqui ele vai ser dado pela tensão de saída que multiplica 1 menos D dividido por delta IL vezes a frequência de chaveamento, certo? Então aqui, ó, dado o valor de pico a pico, né? Delta IL a gente sabe que é o valor de máximo menos o valor mínimo. Então, dados esses valores, eu consigo calcular aqui o valor da indutância que eu desejo. Agora, só falta a gente dimensionar aqui a tensão de ondulação, né? Que é a tensão de saída. A tensão de ondulação, para a gente calcular a variação de tensão de saída do nosso conversor, né? Porque ele não vai ser um valorzinho aqui contínuo, bonitinho. Eu vou ter aqui, ó, uma oscilação aqui em cima da tensão de saída, certo? Aí, essa oscilação para a gente é muito importante, porque se ela estiver muito grande, aí fica difícil considerar isso como um sinal DC. O ideal é que ele fique aqui, ó, pertinho, bem pequeno, praticamente nulo, né? Então vamos ver como é que a gente projeta o nosso filtro capacitivo para isso. Então nós já vimos aqui, ó, que a corrente no capacitor para o conversor buck é IL menos a corrente na carga, né? Corrente em cima da carga na saída. Além disso, a gente tem as seguintes definições, né? Nós temos que a gente tem o seguinte, ó, que a quantidade de carga no capacitor ela é C vezes a tensão no capacitor, certo? Se a gente derivar essa expressão dos dois lados, a gente tem aqui que dQ dt é igual a C dVc dt, certo? Então daqui, ó, a nossa variação da carga no capacitor vai ser C vezes a variação de tensão no capacitor, certo? Então aqui, ó, do gráfico do conversor, se a gente pegar aqui essa forma de onda, né? Nós vamos ter o seguinte, né, para o capacitor. Então, ó, a gente vai analisar só esse triângulozinho aqui pequeno, ó, e dizer que a nossa variação de carga no capacitor é esse triângulozinho aqui, ó. Então ele carregou, descarregou, esse tempo aqui, ó, é metade do período, e essa amplitude aqui é delta IL sobre 2. E agora a gente vai analisar isso aqui. A gente sabe que a corrente no capacitor ela é C dVc dt. Então o capacitor ele se opõe aqui à variação de tensão, né? Então daqui a gente tem o seguinte, né? Que a tensão no capacitor vai ser 1 sobre C integral de IC dt. Então a tensão no capacitor ela é integral dessa expressão aqui, ó. Então daqui eu posso escrever que C vezes VC vai ser igual a integral de IC dt. Então daqui, ó, a gente sabe que C vezes VC é igual a Q, certo? Se eu considerar aqui só uma pequena parcela aqui de Q, né, delta Q, aqui a gente vai ter delta VC, certo? Então a ideia é que eu calcule a integral aqui dessa área para a gente ter
a variação de carga, a quantidade de carga nessa corrente do capacitor. Então, gente, a ideia é que eu calcule só uma variação, né? Não calcule para a corrente toda. Então, minha ideia é só calcular aqui para uma variação de tensão, né? Dentro desse intervalo. Então, o meu ΔVC vai ser aí a integral dessa corrente desse ponto até esse, né? Certo? Vou chamar aqui T1 e T2. Então, só de T1 até T2. Isso aqui vai ser o meu ΔQ, certo? Então, basicamente eu vou integrar esse triângulo. Então, meu ΔQ, ele vai ser a área desse triângulozinho aqui, ó. Então, a área desse triângulo, ela é dada como base vezes altura dividido por 2. Então, vai ser aqui T sobre 2 vezes a altura dele, né? Que é ΔIL sobre 2. Então, tudo isso aqui dividido por 2. Então, daqui, ó, eu consigo mostrar que isso aqui vai ser igual a T vezes ΔIL dividido por 8. Então, daqui, ó, como a gente sabe que ΔQ é ΔVC vezes C, né? Isso aqui vai ser T ΔIL sobre 8. Daqui eu tenho que ΔVC vai ser igual a T ΔIL dividido por 8 vezes C. Então, daqui, ó, a gente sabe que ΔIL é igual a essa expressão aqui, né? Substituindo ΔIL, também vou deixar como exercício para vocês, ó, a gente consegue mostrar que ΔVC vai ser igual a Vout, ou tensão de saída, 1 menos D dividido por 8 LC vezes a frequência de chaveamento ao quadrado, certo? Então, daqui, ó, dessa expressão aqui, isolando o capacitor, eu consigo dizer que o capacitor, ele vai ser quem? Vai ser 1 menos D dividido por 8L, que multiplica aqui, ó, delta VS sobre VS vezes a frequência de chaveamento ao quadrado. Então, essa aqui é a expressão que eu consigo calcular o valor do capacitor para o nosso circuito. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixe nos comentários. E na próxima aula a gente vai fazer um exemplo de projeto, a gente vai aplicar essas equações e vai fazer uma simulação computacional. Ok? Então até a próxima aula.